Fala pessoal, o GM Evandro aqui, estamos de volta com aquela série que vocês tanto gostam aqui no canal, que é a nossa série sobre aberturas, onde eu te explico aqui como jogar determinadas aberturas. Então eu mostro aqui as ideias gerais, os planos, tudo para que você aprenda a abertura durante esse vídeo e assim que terminar o vídeo você já consiga usar essa abertura nas suas partidas. E nesse vídeo de hoje eu quero explicar aqui para você como que você pode jogar o Gambito da Dama. É isso mesmo, galera que joga peão dama, ficou aí com ciúmes do pessoal que joga peão rei, que tava tendo muita abertura de peão rei. A última foi o Gambito do Rei já. E por que não? Já que foi o Gambito do Rei, por que não fazer o Gambito da Dama, né? E também começar a mostrar algumas aberturas no peão dama. Então, nesse vídeo de hoje, quero ensinar aqui pra você como jogar o Gambito da Dama. E se você tá gostando aí da volta dessa série, de toda semana ter um vídeo novo sobre aberturas aqui no canal, já aproveita para deixar um like aqui no vídeo, deixa aí nos comentários o que você tá achando, qual abertura que você quer ver num próximo vídeo, porque a ideia é que toda semana eu libere um vídeo novo dessa série de aberturas. Assim vocês vão construindo aí o repertório de aberturas de vocês, né? Pelo menos aquele primeiro repertório com algumas noções gerais, eu tenho certeza que você vai conseguir construir com os vídeos aqui do canal, beleza? Bom, então bora começar, né? Sem mais enrolação, bora começar as análises do Gambito da Dama. Então, o Gambito da Dama é uma abertura de peão dama, né? Você vai começar jogando com o lance um D4. As pretas possuem várias maneiras de responder aqui contra o peão dama, mas a ideia é que a gente vai jogar com D4 e C4. Então, nesse vídeo, nós vamos analisar as posições com D5. Então, o preto ele tenta manter um equilíbrio também no centro, tenta manter um peão no centro fazendo aqui D5. Ainda não está definido qual abertura vai surgir, né? Pode surgir várias defesas aqui, mas a posição que caracteriza o Gambito da Dama é essa posição aqui. Depois de D4, D5, as brancas fazem o lance C4, assim sacrificando um peão. Bom, qual é a ideia desse gambito, né? A maioria dos gambitos são gambitos onde você sacrifica um peão para conseguir ali um jogo ativo de peças, conseguir uma compensação a curto prazo por aquele sacrifício e transformar isso rapidamente em um ataque. A maioria dos gambitos são assim, então são posições assim bem agressivas, né? Como acontece no Gambito do Rei, no Gambito escocês, né? Em diversos gambitos. Mas o Gambito da Dama, ele tem as suas particularidades, ele é um gambito um pouco diferente, né? Então, o Gambito da Dama, as brancas também sacrificam o peão esperando ter uma compensação, mas não quer dizer que vai ser uma posição assim super agressiva, onde o branco vai sair atacando já, buscando aquela iniciativa rápida para aproveitar o momento, né? Aproveitar esse sacrifício. O Gambito da Dama, no geral, o branco ele vai conseguir algumas vantagens posicionais, né? Por isso que o peão dama, no geral, leva para posições um pouco mais com essa característica, né, de um jogo posicional. E qual que é a ideia básica desse sacrifício de peão? As brancas querem ocupar o centro com peões, né, porque depois do lance D toma C4, se as pretas aceitam o Gambito da Dama, o branco pode pensar em colocar os dois peões no centro. Então, o sonho das brancas é justamente esse, ficar com o centro de peões. Vamos imaginar que as pretas façam um lance passivo aqui, é possível recuperar o peão já com o bispo toma C4, e as brancas vão conseguir assim ficar com uma grande vantagem de espaço no centro, e podem inclusive usar esse centro para atacar as peças do adversário, né? Então seria aquele centro que nós aprendemos ali, igual mostrei no Gambito do Rei, né? Se você não viu ali o vídeo sobre o Gambito do Rei, depois assiste lá. Mas quando a gente aprende a jogar xadrez, a primeira coisa que ensinam sobre a abertura são aqueles 10 primeiros movimentos, né? Onde você vai tentar ocupar o centro e desenvolver todas as suas peças em direção ao centro. Então, a ideia básica do Gambito da Dama é essa também, ocupar o centro e assim desenvolver as peças. Bom, mas é claro que as pretas não vão facilitar tanto assim a vida do jogador de peão dama, a vida do jogador de Gambito da Dama. Então, as pretas
podem sustentar esse centro jogando, por exemplo, com E6, que as pretas querem manter um equilíbrio. Se agora tomar em D5, pode tomar de peão em D5, então continuam os dois com peões centrais controlando o centro. Mas antes de ver isso, né, as posições com E6, que são as posições do gambito da dama, vamos dar uma olhadinha o que poderia acontecer no caso do gambito da dama aceito, D toma C4, e também um lance que muitos jogadores fazem, né? Especialmente o pessoal que não tem assim tanta experiência com o gambito da dama acaba fazendo esse tipo de lance. Eu lembro que a primeira vez que eu enfrentei o gambito da dama, eu fiz esse lance também, que é um lance cavalo F6. E esse lance aqui, que parece um lance natural de desenvolvimento, ele já é um erro. E por que que esse lance é um erro? Porque depois de cavalo F6, as brancas podem responder com C tomar D5, e aqui o preto tem que tomar uma decisão difícil já, porque se tomar de dama, então ele vai perder tempos com essa dama. Por exemplo, cavalo C3. Quando a dama voltar, então E4, e o branco ganhou 2 tempos em cima da dama, a dama foi e voltou, e ainda conseguiu ficar com um forte centro de peões. Então o branco já tem uma grande vantagem nessa posição. E a outra possibilidade seria jogar o cavalo toma D5, só que esse lance também permite que o branco fique com o centro. Então aqui as brancas já podem fazer E4 atacando o cavalo. Por exemplo, digamos que jogue cavalo F6, cavalo C3, cavalo C6, cavalo F3. E de novo o branco conseguiu aqui o sonho do gambito da dama, que é ficar com esse forte centro de peões. Aqui inclusive tem uma variante que é interessante que eu vou mostrar aqui. Por exemplo, se as pretas jogam bispo G4 cravando o cavalo, aqui é possível usar esse centro para atacar as peças do adversário com D5. E aqui no caso de cavalo E5, tentando explorar essa cravada do cavalo de F3, as brancas podem sacrificar a dama com o cavalo por E5. Esse aqui é um golpe típico dessas posições, né? Um golpe temático, porque depois de bispo toma D1, tem bispo B5 cheque. E agora, se cobrir de cavalo, tem bispo toma, dama toma, cavalo toma, rei toma, e o branco tem uma peça inteira a mais. E depois de bispo B5 cheque, se as pretas fazem C6, é possível jogar D toma C6, ameaçando assim C7 e ameaçando também jogar C toma B7 com descoberto. Se, por exemplo, jogar A6 atacando o bispo, C7... E aqui, novamente, as brancas vão conseguir ganhar uma peça, né? O branco tem uma peça inteira a mais. E nessa posição, se jogar aqui um dama C7, é possível tomar com cheque, rei D8 e agora cavalo por F7, mate. Então esse é um golpeão legal, acontece, viu? Acontece, especialmente nos desafios. Às vezes que eu joguei peão-dama já chegou de cair nesse tipo de posição, exatamente a mesma coisa, porque o pessoal acaba cometendo esse erro. Como eu disse, o pessoal que não tem tanta experiência com o gambito da dama acaba fazendo esse cavalo F6. Bom, agora a outra opção seria aceitar o gambito, que é possível já responder com E4, e o preto tem opções aqui, como cavalo F6 é uma ideia, E5 é uma ideia também. É uma posição jogável, tá? O gambito da dama aceito é super jogável. Mas aqui você pode jogar até um pouco mais tranquilo, pode jogar com um E3, com a ideia de recuperar o peão já e mais pra frente avançar esse peão para E4. Porque o E4 direto, às vezes, ele vai envolver alguns sacrifícios, né? São posições bem complexas que vão surgir depois do E4 direto. Mas se você gosta de um jogo mais agressivo, pode ser uma boa. Mas se você quer ir um pouco mais tranquilo, pode jogar com E3. Porque agora, se as pretas tentarem jogar com B5, defendendo assim o peão, é possível jogar com A4, já atacando o peão de B5. E é claro, se tomar em B5, se tomar em A4, já é possível tomar em A4 com cheque, é possível tomar em C4 também. A estrutura de peões das pretas já está toda quebrada, né, com esses peões isolados aqui. Se jogar com B4, já está recuperando o peão e assim ficando com uma posição bem mais confortável, porque as brancas podem rocar, dama E2 e buscar o avanço dos peões centrais, né? E esse peão de C pode ser um problema, casa C4 também. Já tem algumas fraquezas que surgiram aqui na posição. E se as pretas tentarem defender, por exemplo, A4, não é possível jogar A6 porque toma e esse peão está cravado agora, a torre de A8 está no ar. E se jogar aqui C6, é possível tomar, peão toma,
E agora jogam as brancas e ganham. Se você quiser descobrir aí, se você nunca viu esse golpe tático do gambito da dama, para um pouquinho o vídeo, pensa como que o branco ganha. Porque aqui é possível fazer o lance dama F3. Dama F3 ataca a torre de A8 e simplesmente não tem defesa para essa torre de A8, né? Vai ter que jogar cavalo C6 e aí acaba perdendo uma peça também. Então, aqui no gambito da dama, quando joga com E3, a melhor opção das pretas seria jogar desenvolvendo, por exemplo, cavalo F6, bispo por C4, E6, cavalo F3, A6, com a ideia de C5, roque C5, e essa é uma posição bem teórica, uma posição bem conhecida do gambito da dama aceito, onde as brancas podem muitas vezes jogar com peão isolado, jogar com dama E2, torre D1, e jogar posições como essa daqui, né? Digamos que jogue aqui com dama E2, jogar esse tipo de posição com o peão da dama isolado. Pode jogar o torre D1 direto aqui, ou pode jogar com cavalo C3, bispo G5. Tem várias formas de colocar as peças para jogar nessa posição, mas seria esse tipo de posição com o peão da dama isolado, onde as brancas vão aproveitar especialmente alguns pontos dinâmicos desse peão dama isolado. Que esse peão ele pode avançar. É o sonho das brancas, quando o branco tem o peão dama isolado, é avançar esse peão no melhor momento. É possível usar a casa E5 como um posto avançado para o cavalo. Também é possível usar a casa C5. E também é possível, em muitas posições, buscar um ataque na ala do rei, né? Combinando um forte cavalo em E5 com ideias de mate também. Digamos, jogue aqui um A3, bispo A2, bispo B1, dama D3, armando assim um estilingue para criar debilidades na ala do rei. Esses são alguns planos, e as pretas, no geral, vão buscar bloquear a casa D5, jogando um cavalo D5 rápido e buscando trocas de peças, porque no final, esse peão isolado ele pode ser uma debilidade, tá? Então, essa seria uma forma de jogar aqui no gambito da dama aceito, se o preto ele joga da melhor forma. Tem outras formas de jogar também, essa é apenas uma das ideias que o jogador de brancas pode utilizar. Bom, mas vindo aqui C4, E6, agora a gente vai entrar nas posições do gambito da dama recusado, né, onde o preto ele responde com E6. Então, cavalo C3, cavalo F6. Como eu disse, existem dezenas de opções para as pretas nas posições do gambito da dama. Então, assim, eu teria que fazer uma série de vídeos aqui para o canal só sobre o gambito da dama. Esse vídeo é apenas uma introdução para você conhecer aquelas posições que acontecem mais na prática. Você já tem uma noção de como jogar esse gambito da dama, e aí depois você pode aprofundar mais nessas posições, tá? Para quem quiser, inclusive, aprofundar mais nas aberturas e ter acesso ali a alguns cursos completos sobre aberturas, né? Recomendo que você conheça o Chessflix, que é o nosso portal de treinamentos de xadrez. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que lá você encontra cursos completos sobre aberturas e defesas, e assim você pode aprofundar ainda mais nas aberturas que você joga. Bom, mas continuando aqui, depois do lance cavalo F6, também dá para jogar de várias formas aqui de brancas. É possível jogar cavalo F3, mantendo a atenção. É possível jogar com bispo G5 direto. Mas a minha recomendação aqui é você já definir o centro com C toma D5. E depois de E toma D5, aqui surge uma das estruturas de peões mais típicas do gambito da dama, né? Então, quando fala de gambito da dama, já vem essa estrutura de peões na cabeça, que é uma estrutura onde os planos eles já estão assim mais ou menos definidos. O que as brancas vão fazer, o que as pretas vão fazer. Então a gente tem várias partidas de modelo, várias partidas de campeões mundiais jogando esse tipo de posição. E eu quero passar aqui dois planos para você que o branco pode utilizar nesse tipo de estrutura. Bom, primeiro vamos ver a casa ideal das peças. As brancas vão começar desenvolvendo o bispo aqui para G5, pressionando assim o peão de D5 com essa cravada. O lance mais jogado é o bispo E7, assim já defendendo essa cravada. E3, C6,
O peão das pretas ele vai ficar aqui em C6, protegendo o peão de D5. Esse é um lance importante, porque as pretas querem agora desenvolver o bispo de C8. Esse bispo ele costuma ser uma dor de cabeça para as pretas, que o preto ele tem dificuldades de tirar o bispo. Porque, por exemplo, se jogar um bispo F5 direto, é possível responder com bispo F6 e agora dama B3, atacando o peão de D5 e atacando o peão de B7 ao mesmo tempo. Então acaba caindo um peão aqui. Esse é um tema típico também para você de brancas ficar ligado, né? Se o seu adversário ele não jogar com C6, ele desenvolver esse bispo rápido, você pode ter essas ideias de dama B3 já pressionando esses dois peões. Por isso que as pretas acabam jogando com C6. Agora sim, bispo F5 é uma ideia para poder assim desenvolver o bispo, só que o branco já vai jogar bispo D3, impedindo essa ideia. Aqui nos primeiros lances, as brancas vão lutar contra o desenvolvimento desse bispo de C8. Então aqui, roque, dama C2, ameaçando bispo por F6 e bispo toma H7 cheque, ganhando um peão. Então cavalo de BD7 para responder bispo toma com cavalo toma. E agora aqui eu quero mostrar dois planos. Essa aqui é uma posição crítica aqui da abertura, né? Você vai encontrar milhares de partidas que já foram jogadas nessa posição. E aqui eu quero te mostrar dois planos. Primeiro, o plano que era utilizado pelo Kasparov e pelo Botvinnik. E segundo, o plano que era usado pelo Karpov. Então, já dá para imaginar que o plano do Kasparov é um plano um pouco mais dinâmico, um pouco mais agressivo. E o plano do Karpov é aquele plano um pouco mais posicional, né? E aí fica para o seu gosto que tipo de posição que você quer jogar aqui no Gambito da Dama. Primeiro, o plano do Kasparov. O Kasparov ele gostava de desenvolver esse cavalo de G1 para E2. E por que ele desenvolveu o cavalo para E2? Porque ele quer jogar com F3 e E4. Ele quer aproveitar para ficar com um forte centro de peões e transformar esse forte centro de peões em um ataque na ala do rei. Então, se você joga com o cavalo E2, a sua ideia está conectada a isso, ficar com o centro e um ataque na ala do rei. Uma partida muito interessante que você pode ter como referência é uma partida que foi jogada pelo Ivanchuk de brancas contra o Bruzon. É uma partida que eu gosto bastante, onde seguiu com roque, cavalo F8 para defender assim o peão de H7, poder ter um cavalo E4 um dia, poder desenvolver esse bispo de E6. Geralmente é assim que as pretas jogam nessa posição. E agora vem F3 com a ideia de fazer o E4. Por exemplo, bispo E6, torre de AD1. Né? Então você pode preparar bem para fazer o avanço E4. A torre em D1 ela fica muito bem colocada para proteger o peão de D4. Porque assim que houver as trocas, E4, D por E4, FE4, pode ser que esse peão ele fique atacado. Então a torre em D1 ela está muito bem colocada. Né? Então guarda essa posição, tirar uma foto dessa posição aqui, porque essa é a casa ideal das peças das brancas, tá? É interessante nas aberturas você sempre prestar atenção nisso, que existem casas ideais para as peças, casas onde as suas peças ficam bem colocadas, elas ficam mais ativas. Então aqui, por exemplo, torre C8, as pretas vão tentar criar contra-jogo fazendo a ruptura C5. É claro que as pretas não vão ficar apenas observando aí, apenas esperando o branco fazer E4 e dar mate. Então a ideia é fazer C5. Rei H1, mais um lance profilático para fazer E4. Cavalo G6, A3. Cavalo D7. E agora bispo F4, assim foi jogado na partida do Ivanchuk contra o Bruzon. Os últimos lances do Ivanchuk foram lances de preparação. Aqui ele não quis trocar peças. Esse é um conceito interessante dessa variante. Como o branco ele tem uma vantagem de espaço, o branco ele quer evitar trocas desnecessárias. E como o preto ele tá ali com pouco espaço, ele quer tentar trocar peças. Então o conceito é esse, se você está numa posição restringida, uma posição sem espaço, você tenta trocar peças. Então bispo F4 ele evita trocas, né? Porque se agora tomar em F4, bispo toma H7 cheque, depois cavalo por F4 e o branco está conseguindo ganhar um peão assim, né? Porque G6 para prender o bispo, entre outros, pode jogar dessa forma, né? Cavalo E6 e bispo toma G6. Então bispo F4 A6 e bispo G3 preparando E4.
né? Então, vai chegar o E4 de qualquer forma agora, e o Ivanchuk quer fazer E4, E5, F4, F5. E foi assim que seguiu a partida. C5, ele fez o E4 de qualquer maneira, porque se jogar CD4, cavalo D4, tá abrindo a posição de um jeito que as peças das brancas estão muito melhor colocadas. Então vai começar a ter vários temas táticos, por exemplo, em cima da dama, né, nessa coluna D, que a coluna ela vai abrindo e vai surgindo assim temas táticos na posição. Aqui, por exemplo, o branco tem uma clara vantagem. Mas aqui na partida seguiu o cavalo F6, E5, cavalo D7, F4 e agora tá vindo o lance F5. Seguiu C4, bispo F5, cavalo F8 e aqui um lance bem interessante do Ivanchuk, que é aquele lance que não é fácil fazer, né? Para um jogador criativo como o Ivanchuk é um lance tranquilo de fazer até, mas ele tem assim uma aparência um pouco feia esse lance, porque assim, o branco ele quer fazer F5. Só que o bispo, ele tá em F5, o bispo tá impedindo isso. Então o Ivanchuk ele faz bispo H3 com a ideia de F5. E é um lance um pouco feio porque agora estraga a estrutura de peões, né? Então fica com esses peões dobrados. Mas acontece que a posição melhora muito para as brancas depois dessa troca. O branco tá jogando F5, F6 e além disso abriu a coluna G. E essa coluna pode ser utilizada para o ataque das brancas, né? E o preto nunca vai conseguir chegar aqui na ala do rei. Por exemplo, na partida veio o cavalo H8, F5, bispo G5, bispo F4. E logo o Ivanchuk organizou as peças de uma forma que tem uma vantagem aqui decisiva, né? O Bruzão teve que sacrificar uma peça e daí tá completamente perdido. Esse lance aqui marca bastante bispo H3, não é um lance simples de fazer, especialmente por ser, assim, esteticamente feio, né? Tem lances que a gente acaba descartando por conta disso. Mas essas são algumas ideias gerais, então, para jogar esse plano do Kasparov no gambito da dama, que é esse plano de cavalo de G2. E agora eu vou mostrar algumas ideias no plano de cavalo F3, que aí já é o plano do Karpov. Onde o preto vai jogar da mesma forma, torre 8, roque, cavalo F8, só que a diferença é que agora o branco não vai jogar para fazer E4, igual na outra posição. Agora as brancas jogam para fazer o ataque da minoria, né? O famoso ataque da minoria, onde as brancas vão avançar esses dois peões na ala da dama para criar debilidades em cima desses 3 peões na ala da dama das pretas, né? Por isso é chamado de ataque da minoria. E qual que é o objetivo desse ataque da minoria? Tentar criar debilidades na ala da dama. Então, por exemplo, aqui as brancas fazem torre de A, B1, com a ideia de fazer B4 e B5. E quando esse peão ele chegar ali em B5, as pretas vão ter que tomar uma decisão. E pode ser que comece a surgir algumas debilidades. Por exemplo, vamos imaginar que as pretas façam aqui um lance cavalo E4. Bispo toma E7, dama toma E7, cavalo E4 é um lance bem típico para colocar o cavalo numa casa mais ativa, para conseguir assim trocar uma peça menor. B4, pode tentar A6 para impedir nesse momento, né, o B5. A4, as brancas insistem no ataque da minoria. E, por exemplo, na partida do Karpov, aqui veio a partida Karpov e Liboyev. Como chama esse cara? Não sei a pronúncia desse cara. Não sei exatamente qual que é a pronúncia do nome desse cara. Fica aí o mistério de quem era o jogador. Quando eu aprender outra vez a pronunciar o nome dele, eu faço um outro vídeo aqui pro canal. Mas nessa partida do Karpov, depois de bispo F5, veio o lance cavalo E5. Mas só para deixar claro aqui qual que é a ideia básica do B5, do ataque da minoria, é chegar com esse B5. Agora não tá funcionando tão bem, porque é possível jogar C tomar B5 e tá chegando aqui um torre C8. Tá chegando um torre C8 cravando assim um cavalo de C3. Mas digamos que não tivesse essa ideia, né? Que o preto passe a vez, por exemplo. A ideia do ataque da minoria com B5 é porque agora é possível jogar um B toma C6, B toma C6
E o peão de C6 é uma debilidade. Esse peão está atrasado numa coluna semi-aberta. Então a gente pode organizar as peças para começar a pressionar esse peão. Chegou o B5, digamos que façam C5. Aqui nem é possível fazer o C5, porque já está caindo o peão de D5. Né? Então não é uma opção também. E se trocar tudo, né? Se trocar em B5, vamos tomar em B5 e de novo tá ameaçando B tomar C6 e surgindo aquele peão atrasado ali em C6. Né? Na partida do Karpov veio o cavalo E5, torre de AD8, torre de FC1, cavalo G6 e acabou trocando tudo em E4 e chegou o B5 da mesma forma, chegou o ataque da minoria e vai surgir alguma debilidade aqui na ala da dama. Então depois das trocas vem um peão isolado aqui em A. O peão de E4 também pode ser um alvo muitas vezes e as brancas conseguiram ganhar esse final. Uma outra partida que eu coloquei até aqui como referência, por exemplo, torre de AB1, A5, A3, com a ideia de B4. A5 pode ser uma ideia para tentar impedir momentaneamente o B4, tentar trocar alguns peões aqui na ala da dama. Cavalo G6 e agora bispo por F6. Geralmente as brancas vão trocar esse bispo pelo cavalo, porque esse bispo em F6 das pretas ele vai ficar um pouco pior aqui. Ele vai ter que perder alguns tempos jogando, por exemplo, com bispo E7, bispo D6, para o bispo voltar para o jogo. Enquanto isso, as brancas podem jogar com B4. B4 buscando outra vez o ataque da minoria. Por exemplo, bispo E7, H3, bispo D6 e agora B5. E vai chegar ali o ataque da minoria, vão surgir debilidades aqui na ala da dama. Se tomar em B5, já tá vindo torre por B5, por exemplo, e tá caindo esse peão de D5, o peão tá isolado. Se avançar C5, então tá surgindo outra vez um peão isolado. As brancas podem organizar agora para começar a bater nesse peão isolado de D5. E se jogar, por exemplo, bispo toma 3 ou qualquer outro lance, o branco tá jogando B toma C6 e tá surgindo um peão fraco aqui em C6. Por exemplo, dama 4, bispo D6 e agora dama toma C6. E o branco tem uma clara vantagem nessa posição. A estrutura de peões das pretas tá toda destruída, enquanto a estrutura de peões do branco ela tá perfeita nessa posição. Então, com esses exemplos, dá para ter uma ideia de como jogar esse ataque da minoria. Basicamente, você vai buscar o avanço B4 e B5 para tentar criar fraquezas aqui na ala da dama. Então, nessa posição depois de cavalo de BD7, que é uma das posições mais jogadas do gambito da dama, fica aí essas duas opções de planos. O plano com cavalo de G7, um plano mais agressivo, que é o plano ali do Kasparov, e cavalo F3, que seria ali o plano do Karpov, que está conectado com o ataque da minoria. E aí fica a sua escolha, dependendo do seu estilo, a maneira que você gosta de jogar, escolher qual plano que encaixa melhor, beleza? Bom, então essa era a ideia desse vídeo, passar aqui para você algumas ideias básicas de como jogar o gambito da dama, para você ter uma noção geral de temas dessa posição, quais trocas você deve fazer, onde você deve desenvolver as suas peças, qual plano você deve buscar, para que agora você já consiga jogar nas suas partidas, consiga testar aí nas suas partidas de brancas o gambito da dama, beleza? Bom, então eu espero que você tenha curtido. Se você gostou, se você aprendeu, deixa um like aí no vídeo, deixa aí nos comentários o que você achou e não esquece de deixar qual abertura você quer ver no nosso próximo vídeo. Bom, então vamos chegando ao final e até a próxima.